Obrigada, Matheus. É um prazer dar essa aula. É um tema desafiador, na verdade. Eu tenho um interesse, em particular, pelas hipercinesias como um todo. Então, quando me pediram para dar essa aula, eu gostei. Mas eles são espertinhos e pediram para dar um update, na verdade, né? Então, a gente tem que dar uma pesquisada melhor. Espero que fique bom. Todos que quiserem vir aqui para Curitiba, pode ser no frio ou no verão, me avisem, por favor. A gente tem um hospital aqui, é bem interessante. A gente é um pouquinho diferente de vocês, trabalham mais com medicina privada, então a gente não tem todos, não é bem um ambulatório do SUS, mas é bem interessante. Então vamos lá para a gente poder discutir um pouquinho. Esse é o nosso roteiro da aula que eu preparei. A gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, do que a gente já conhece, e eu trouxe algumas informações um pouquinho mais novas, que era a intenção. A descrição inicial da doença, na verdade, foi em 1860, por Johann Lund, mas a gente sabe que a contribuição principal foi de George Huntington, que fez a descrição dos sintomas da forma que a gente conhece hoje, da forma de início adulto, progressivo, acrescentando os sintomas neuropsiquiátricos e cognitivos, que é importante a gente reconhecer hoje na doença. E na descrição dele, no artigo dele, ele colocou isso aqui, que eu trouxe para o original. Once it begins, it clings to the bitter end. Basicamente, ele diz que é uma doença progressiva. Isso já lá, observacionalmente. Então, achei interessante colocar. Em 1983, foi descoberto o gene específico da doença. Então, veja bem, a gente sabe que essa doença é uma doença que tem um gene que a gente sabe de transmissão conhecida há muito tempo, nos estudos que foram feitos na Venezuela, com famílias acometidas, e desde lá a gente vem buscando alguma coisa para tratar essa questão aqui. Então, assim, é uma doença neurodegenerativa. Isso é muito importante a gente reconhecer, e é uma tríade para a gente pensar na suspeita. Então, disfunção motora, psiquiátrica e cognitiva de caráter progressivo, né? Ela é genética, de herança autossômica dominante. Todo mundo conhece que a causa é a mutação do gene da rantinina, que está no cromossomo 4, e é causada pela expansão do trinucleotídeo, da repetição do trinucleotídeo CAG. Então, a gente tem até 27 repetições, 26, né, normal, tá? Então, a proteína expressa é normal. Entre 27 e 36, a gente tem, digamos assim, um valor intermediário. Aí eu coloquei ali incompleto. Por que incompleto? Porque o pessoal que está mais engajado nessa pesquisa diz que esses pacientes já podem ter algum fenótipo na família, às vezes algum sintoma único, um quadro psiquiátrico, um quadro motor que não caracteriza tanto, mas que não é necessariamente 100% assintomático. Entre 37 e 39 repetições, a gente tem que é uma penetrância reduzida. Aí já é um caso, já fica mais suspeito. Então, quando você vai fazer a investigação da família mesmo, é um fenótipo mais marcado, com um quadro motor mais incompleto e com acima de 39 expansões, a gente tem uma doença fenotípica estabelecida, tá? E então, na hora que a gente vai pedir o teste genético, é importante ver o que aparece, porque às vezes vem negativo, mas a gente tem ali nesses dois números de penetrância reduzida, é importante ficar atento, porque tem toda a questão de aconselhamento genético. É uma doença de uma prevalência variável, a gente tem aí entre 10 a 13 a cada 100 mil na população ocidental, aqui estou falando basicamente Europa e América, né? Com estudos epidemiológicos e populacionais. E ficar atento que a prevalência na população negra e em algumas populações orientais ela é menor. Então, quando a gente pega um paciente com um quadro coriforme clinicamente, a gente não vai primeiro pensar, não quer dizer que a gente não vai excluir, mas a gente tem que lembrar que a nossa chave daí tem que ser um pouquinho mais aberta. A idade de início é entre a terceira e a quinta década de vida. Pacientes mais jovens podem ter, com certeza absoluta, entre a forma juvenil, e que é o que a gente sempre fala, a gente tem que aprender a suspeitar desses pacientes. Então, quando começa muito antes de 20 anos de idade, lembrar da forma juvenil, mas pode ser Huntington.
E como é que essa doença acontece, né? Então, esse artigo eu achei bastante interessante, que foi uma revisão clínica, que ele colocou várias coisas e ele trouxe esse esquema, que eu vou tentar explicar para vocês, de como que a gente tem. A gente tem a proteína normal, que faz a função dela intracelular de maneira correta. E ela vai acumulando as expansões e ela vai tendo essas aglomerações ali no número 1 ali, então a gente tem a translação da proteína, vão aglomerando, a proteína nativa vai sendo também quebrada e fazendo assim um acúmulo dessas proteínas aglomeradas que vão entrar no núcleo ali no número 4 e vão se oligomerizar e agregar dentro do núcleo, alterando daí a transcrição e fazendo uma desvirtuação dessa transcrição. Sem contar que tem o acúmulo intracitoplasmático, então a gente vai ter aí toda uma alteração de disfunção sináptica, de alteração mitocondrial e de transporte axonal alterado pela presença da proteína mutante aglomerada intracitoplasmático. Então todas essas coisas vão acontecendo, todo o fenômeno também de controle celular, de morte neuronal normal vai sendo alterado ali pelas ubiquitina ali, os UBs. Então, todo esse acúmulo da proteína mutante vai gerando essa disfunção neuronal difusa. Aonde que ela acontece? Bom, aí a gente vai ver um pouquinho, vou falar um pouquinho mais pra frente, mas eu vou me adiantar, que tem uma preferência inicial pelos medium spine neurons do estriado. E a gente lembra, claro, a gente da via direta e indireta, e ela geralmente tem uma preferência por agregar primeiro na via indireta, ou seja, a gente tem daí a fase hipercinética, e depois nos neurônios da via direta, fazendo daí uma fase um pouquinho mais hipocinética. Então, como que é a clínica dessa doença? É isso que eu falei, a gente tem a parte dos sintomas motores. Então, a gente começa com uma fase hipercinética, esse acúmulo, digamos assim, preferencial inicial nos neurônios da via indireta. Então, degenerando primeiro essa via, liberando aí os movimentos involuntários. A coreia vem de um início mais insidioso, tá? Muitas vezes o que o paciente vai apresentar inicialmente para a gente é a paracinesia, então que ele vai modificando o movimento, a nosognosia, que ele não reconhece a presença do movimento involuntário, e evoluindo aí com as queixas características da coreia, de dificuldade de equilíbrio, de persistência motora. E quando a gente vai avançando clinicamente, temporalmente a doença, a gente vai evoluindo numa fase hipocinética, e que a gente vai apresentar um quadro parkinsoniano até, com bradicinesia, rigidez, uma alteração de marcha com distúrbio de equilíbrio, distonia, entre outros sintomas. Vale comentar aqui que a coreia, ela não é muito importante saber que ela não é marcador de progressão da doença. Então, se a coreia está pior, a doença está pior. Isso não é uma verdade, digamos assim. A coreia ela pode, inclusive, flutuar ao longo da doença, piorar, melhorar. Às vezes o paciente está tratando, não está, sem tratamento. E ela vai, digamos assim, diminuindo até que a gente tenha na fase hipocinética mais avançada da doença. Então, ela não é um marcador de piora ou de progressão. Podemos ter anormalidades de motricidade ocular. Eu, infelizmente, não pude ver a aula da motricidade ocular, mas vi um pouquinho depois, foi bem interessante. Então, a gente tem que sempre observar alterações de sácades, pode haver presença de tiques, alterações mioclonias, ataxia. O Dr. Gustavo Franklin está aqui para não me deixar mentir, que ele tem um grupo de pacientes que eles estudaram aqui no HC, cujo fenótipo principal é a ataxia, né? Então, quando a gente fala, por isso que a gente não pode falar coreia de Huntington, é doença de Huntington, porque muitas vezes a doença clássica estabelecida, ela não tem um fenótipo simples de coreia e ponto final. Pode ter uma ataxia, começar com mioclonia, a gente pode ter pacientes com quadro parkinsonianos e distônicos associados. Então, é muito bom a gente investigar. A gente tem aí os nossos roteiros de investigação, tivemos aula de ataxia, e a gente sabe que existem padrões que a gente vai primeiro buscar, mas sempre lembrar que nem tudo é o que parece e que a gente pode ser outras formas de fenótipos. Não sei por que ele faz isso. Essa paciente é uma paciente que eu acompanhei por um tempo, tá? Ela tinha uma doença geneticamente determinada, já conhecida. E aqui, isso ela no consultório, tá com medicação, ainda não estava precisando, Tente levantar as mãos para mim, como você fez lá atrás.
Não faz por quê. Então, olhem, tem toda a questão do rosto, a tentativa dela de manter os braços embaixo do corpo, de cruzar as pernas para as pernas não mexerem. Então, ela vai fazendo a coreia da perna, ela cruza as pernas para não ter tanto movimento, orofaciais. Então, essa já é uma coreia bem visível, bem clara, né? Dificilmente alguém não perceberia isso, mas lembrar que muitas vezes eles apresentam quadros mais leves. Lembrem-se da face também, não é só tronco, não é só membros, tem que olhar o rosto, os movimentos orolinguais aqui, de sobrancelha, que possam estar presentes, tá? Sintomas psiquiátricos, irritabilidade, depressão, alterações como apatia, que é muito importante, que progride ao longo da doença, como continuamente. Pode haver desinibição e alteração comportamental, então ficar de olho naquele paciente que às vezes não apresentou o quadro motor ainda franco, ou uma coreia muito discreta, que eventualmente não aparece sempre, mas ele já tem um quadro psiquiátrico aí meio arrastado, uma alteração comportamental, alteração de desinibição, depressão, ficar de olho se não tem uma relação de uma história familiar aí positiva para investigar. E os sintomas psiquiátricos, eles estão presentes ao longo de toda a doença, tanto na fase pré-motora, antes da manifestação clínica, quanto durante e em toda a evolução do quadro. Então, são sintomas que são presentes em toda a evolução da doença. E é a fase cognitiva, que é inevitável, o paciente vai desenvolver um quadro de uma demência subcortical. Se a gente for ler bem dos gangos da base, sair um pouquinho do nosso que a gente aprende de básico dele, dos circuitos, a gente vai perceber que existem muita alteração cognitiva e de sistema emocional, conexões límbicas associadas aos núcleos da base. E o estriado é principalmente um deles. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem lesões do estriado, de fazer um quadro demencial. E assim, outra coisa muito importante é o padrão de cognição que a gente tem que investigar. Não é uma pura e simples estou desmemoriado. É a disfunção executiva, é pensar em disfunção espacial, alterações de fluências verbais. Então, são outras coisas que a gente investiga. Mas é inevitável que o paciente vai apresentar, porque a gente está perdendo neurônios, a gente está perdendo justamente essas estruturas para fazer o circuito límbico e cognitivo dos núcleos da base, tá? Volto a falar aqui da forma juvenil, que é o que a gente tem que atentar quando a gente tem uma pessoa abaixo de 20 anos de idade que tem um quadro parkinsoniano, tá? Tomar muito cuidado. Eles abrem com mioclonias, eles abrem com Parkinson rígido acinético bilateral, alterações comportamentais mais marcadas. Eu fui numa aula, eu vi uma aula, não fui numa aula, do Kailash Bhatia de Londres, e ele mostrou justamente o caso de dois irmãos, 18, 19 anos, um quadro assim, um rígido acinético marcado, que você jurava que era um Parkinson, você olhava e falava, nossa, meu Deus, é um Parkinson. Não, eles tinham Huntington, né? Então, tem que estar um diagnóstico diferencial quando a gente pegar um paciente com essa idade, com um quadro aí não muito explicado, história familiar positiva ou eventualmente acometimento de outros membros, tá? Ok. Então, como é que a gente diagnostica? Bom, suspeição clínica. A gente tem que ter aquela tríade que a gente comentou. E aí, a gente vai fazer o teste genético. É um teste genético de alta sensibilidade e especificidade. Então, a gente tem que documentar que é a doença de Huntington pelo teste genético. A gente tem essa informação. É uma das, digamos assim, poucas seria muito ruim, errado dizer, mas a gente tem um diagnóstico confirmatório em vida, que a gente falar de doença de Parkinson, por mais que a gente tenha critérios clínicos estabelecidos, o diagnóstico definitivo não é ali. PSP, AMS, a gente não tem isso ainda. Então, a gente tem que fazer. Mas e se o teste não vier positivo? Aqui, assim, eu coloquei nessa ordem, mas para mim, o raciocínio clínico, na verdade, é o oposto. Primeiro, a gente pensa em causas potencialmente tratáveis, como, por exemplo, uma coreia de Seager, tá? Encefalite, tanto infecciosa quanto autoimune, parte psiquiátrica, um quadro psiquiátrico não explicado, uma história que não é muito característica, doenças autoimunes, síndrome de corpo antifosfolípide, lembrar muito da Coreia, lúpus e deficiências metabólicas. Não tem nada que é potencialmente reversível, tratável, manejável. O teste genético veio negativo? Bom,
a gente tem que pensar, então, nas fenocópias de Huntington. Não é o foco, eu não vou falar de todas as possíveis fenocópias que a gente tem, mas a gente tem sempre que lembrar, a gente tem um fenótipo característico, mas um teste de Huntington negativo, pensar em C9orf72 e SCA17, tá? Entre outras doenças que eu trouxe aqui nessa tabela, por exemplo, coracoatocitose, tá? Pedi o hemograma com perfil de acantócitos, ou as fenocópias HD, ou Huntington Disease-like tipo 1 e Huntington Disease-like tipo 2. Lembrar das fenocópias de Huntington, quando a gente tem o teste negativo. Eu me lembro de uma paciente que eu estou acompanhando agora, e ela tinha um quadro clássico. E aí, a história familiar dela é positiva, a mãe dela tinha doença. E ela tem uma pesquisa de Huntington negativo. E a gente querendo, curiosamente, o teste dela, eu duvidei um pouquinho do negativo, porque justamente ela veio todo um problema no laboratório. Mas ela tinha um quadro de tríade clássica, motor, comportamental e cognitivo, com o Huntington negativo. E a gente foi buscar daí mais a fundo o prontuário, a história, a mãe já era falecida, e na verdade suspeita que ela tinha uma HDL tipo 2, né? Que não era um Huntington clássico, mas a tríade dela cuspida e desgarrada de doença de Huntington. Então, sempre pensar que a gente pode estar diferente de uma fenocópia, tá? Esse gráfico aqui eu peguei de um artigo de 2014 e de uma aula que eu assisti. Eu achei muito interessante. Se vocês derem uma olhadinha nele, ele mostra toda a progressão em todas as, digamos assim, áreas da doença. A gente tem ali embaixo da patologia. Então, a gente tem o comércio dos agregados das proteínas, a disfunção neuronal pelo agregado intracitoplasmático e nuclear e a perda neuronal e a morte neuronal. Daí a gente tem ali os eventos familiares. Por isso que a história familiar é importante de investigar. Você tem um parente acometido, você vai ter a noção de que o parente foi acometido, se você é de risco ou não. Se você é de risco, você vai ali para cima, você vai fazer o teste genético, você vai fazer o aconselhamento genético ou não vai fazer o aconselhamento genético. Você já é casado, você já tem filhos, você vai ter filhos, você vai fazer o teste pré-natal dessas pessoas, desses parentes. Os sinais e sintomas da doença de Huntington, você vê ali na fase pré-sintomática, pré-motora, em que não tem com o acúmulo neuronal, de disfunção neuronal, e eles vão ascendendo até os estágios 1, 2, 3 e 4 da doença clínica, da doença estabelecida. O diagnóstico, ideação suicida, perdão, veja que ela vai existente desde o começo, com aumentos e flutuações ali no diagnóstico da doença e na piora clínica, né? E do teste, da hora que a gente tem a fase pré-teste e a fase pós-teste, em que a gente tem a evolução de toda a doença. Eu achei bastante interessante, mostra que no fundo, a gente tem que pensar sempre no que o nosso paciente está aqui diagnosticado, mas ele tem todos os indivíduos de risco em volta deles, né? Que a gente precisa tratar também. Ok, mas aí a gente falou assim, tá bom, tríade clássica, beleza, vou fazer o teste genético, beleza, deu Huntington positivo, acabou a conversa, fico nisso daí. Como é que a gente poderia ter uma coisa de pensar nisso antes, prever quando é que a doença vai existir? Porque, por exemplo, se você está pensando, eu tenho Huntington, tenho filhos tenho filhos, vou fazer o teste genético nesses filhos. Tem como saber em que idade, entre a terceira e quinta década de vidas, mas em que momento vai acontecer? Tem algum diagnóstico que eu possa investigar? Bom, existem várias pesquisas. Pesquisas com biomarcadores clínicos não tiveram relevância estatística de pesquisa de testes de cognitivo, testes motores que pudesse ajudar a gente a prever esses inícios, mas a gente tem pesquisa com fluidos. Um dos mais bem estabelecidos que tiveram bons resultados é a proteína de neurofilamentos leves, né, o Neurofilament Light Protein. E resumindo um pouquinho de como foi a investigação, eles perceberam que níveis plasmáticos desses neurofilamentos tinham uma correlação direta com a atrofia cerebral e os sintomas cognitivos e a sua progressão ao longo da doença.
Então, a pior, essa evolução da atrofia cerebral aumentava, então, os níveis plasmáticos do neurofilamentos. E esses níveis plasmáticos têm correlação com os níveis de líquor, então não precisa necessariamente fazer a punção lombar nesses pacientes para fazer essa avaliação. E também viram que tem relação com a fase, com o início da doença, que a presença dos neurofilamentos em pessoas assintomáticas, mas em risco, né? Não é também assim, eu fazer a dosagem e vou ter a doença. Pessoas em risco, mas assintomáticos, com a presença deles nos níveis plasmáticos, você poderia ter início da doença em até 3 anos. Então, é uma maneira de fazer, de identificar como um bom biomarcador da doença, né? Aí eu trouxe aqui, eu estava pesquisando, tentando ver o que eu podia trazer de diferente, que eu achei bastante interessante. Eu achei esses 2 sites, são duas plataformas de estudos observacionais que eu acho que vale a pena conhecer e estão envolvidos nas atuais grandes pesquisas que a gente vai falar, que é o AGD Clarity, que esse é o site que está aí. Ele se auto-intitula um estudo observacional multicêntrico. São vários centros ao longo do mundo de coleta de líquor para armazenamento e dar acesso para pesquisas. Então, assim, coletar de familiares, de pacientes com Huntington, pacientes com doença avançada, com doença inicial, para armazenar e dar acesso a esse material para as pesquisas. Então, é bastante interessante. Eles têm um mapa de todos os locais que estão já com hubs do AGD Clarity. E o Enroll AGD, que eu até coloquei ali a denominação que eles colocaram no site deles, tá? Que é o estudo observacional mundial, né? Para estudo da doença de Huntington, das famílias da doença de Huntington, para monitorar como a doença aparece e evolui ao longo do tempo em pessoas diferentes, para tanto quem tem a doença quanto quem está em risco. E um dos outros estudos que eu vou citar aqui hoje usaram a plataforma Enrolled justamente para coletar esses dados e convidar esses pacientes e colocar esses pacientes nos estudos. Então, achei bastante interessante. E eles têm um newsletter mensal que dá com notícias e com ilustrações. Achei bastante interessante para trazer para vocês. O site deles é bem interessante, dá para dar uma pesquisadinha. Mas voltando aos biomarcadores, também a gente pode pensar em neuroimagem. A gente tem hoje em dia um acesso muito mais fácil a exames de ressonância. E o TRACK-HD foi um estudo que fez uma avaliação justamente de substância branca e cinzenta em pacientes com doença de Huntington, e tanto na fase motora quanto pré-motora, né? E eles fizeram uma avaliação em 3 pontos ao longo de 3 anos. Então, foi uma avaliação do baseline, 12 meses, 24 meses e 36 meses. E fizeram uma avaliação do volume cerebral e das alterações com as técnicas de ressonância. E viram que já na fase pré-motora da doença já existia alteração de perda volumétrica de corpo de estriado e da substância cinzenta circundante a ele, além do corpo caloso. E que essa perda volumétrica ia evoluindo ao longo desses 3 marcos que eles estabeleceram na fase pré-motora, quando os pacientes desenvolviam a doença motora, evoluindo para uma atrofia cerebral difusa, acometendo também outras regiões que não só o núcleo estriado. Então, já tem alterações específicas na fase pré-motora. Então, se a gente fizer um exame em pessoas de risco, a gente pode ver já que já tem alterações aí degenerativas de imagem. Claro, não dá para sair necessariamente fazendo a ressonância de todo mundo, mas se você tiver a técnica, fizer as sequências de imagem certinha, com tractografia, com DTI, você consegue perceber essas diferenças em pessoas, digamos, assintomáticas e se elas já tiverem, poderia ser utilizado como um biomarcador da doença. Para quem não viu ou nunca viu, a foto da esquerda é uma ressonância de uma pessoa não com Huntington, né? Então, não veja que o estriado está bem redondinho e tem a impressão dele sobre o ventrículo lateral. E na foto da esquerda, é um paciente meu que tem Huntington
e vejo que tá bem mais fininho, bem mais atrofiado, e o ventrículo tá um pouquinho mais abaulado, assim. É uma maneira indireta da gente avaliar isso na imagem, porque embora não seja exclusivo de doença de Huntington, essa atrofia do estriado no paciente com uma clínica sugestiva, mesmo antes do teste genético, a gente pode já passar a suspeitar. Mas aí eu volto a comentar que a minha paciente tinha essa característica bem clássica e no fundo não era Huntington. Então a gente tem que lembrar da esfenocópia sempre, porque até o momento, mesmo que tenha sinais de redução volumétrica, eles não são exclusivos da doença de Huntington. Ok. E como é que a gente trata? Bom, tudo depende. Primeiro vou falar do que a gente fazia, do que a gente vem fazendo e era o que a gente tinha de disponível aqui, tá? Se você for ler os guidelines americanos e até os europeus, você vai ver que a Coreia tem aprovado a tetrabenazina e mais recentemente, depois de 2017, a tetrabenazina. Nós aqui não temos essas medicações, né? Eles não chegaram aqui pra gente, só importado. E, eventualmente, neurolépticos. Mas por que nem sempre a gente vai utilizar essas medicações? Coreia, a gente tende a tratar se necessário, se ela é troublesome, que eles adoram esse termo, ou seja, se ela traz prejuízo. Então, se vocês lembrarem daquele vídeo da paciente que eu mostrei, aquela paciente eu estava tratando, mas naquele momento daquele vídeo eu tinha recém colocado um neuroléptico para ela. Por quê? Porque até então ela era completamente independente. Ela tinha Coreia, mas ela ainda estava trabalhando, estudando, e ela conseguia, com fisioterapia e outras medidas, contornar a Coreia, não limitava ela. Passou a limitar a alimentação, passou a limitar a locomoção, foi quando a gente optou por tratar a paciente. Então, nesse artigo aqui de 2014, ele justamente pegou e falou assim, então quando que você trata a Coreia que ela é limitante? Depende do que você tem de sintoma, tá? Claro, aqui eles vão sempre utilizar a tetrabenazina e como referência, principalmente quando você não tiver nenhum outro sintoma associado. Mas a gente vai acabar tendo que pular pelos neurolépticos. E aí, para nós, tem que ter um cuidado maior. Mas se o paciente tiver sintomas psiquiátricos juntos, aí a gente pode pesar o risco-benefício de colocar já o neuroléptico um pouquinho diferente. Então, o paciente com agressividade, com alteração comportamental, com desinibição, a gente pode pensar em já começar com o neuroléptico até um pouquinho mais típico. Distonia, tentar utilizar a medicação, o que a gente tem disponível aqui, inclusive a toxina botulínica. Ansiedade ou depressão, pensar em antidepressivos e benzodiazepínicos. E aqui um comentário muito importante: avoid tetrabenazine. O principal efeito colateral limitante da tetrabenazina é depressão, e depressão grave, assim. Então tem que tomar muito cuidado. Além de a gente ter que titular a dose bem devagarzinho, justamente para adaptação, tem que tomar cuidado com sintomas depressivos. Então, se o teu paciente já tem sintoma depressivo marcado, fica de olho como vai evoluindo essa parte, tem que investigar. A deutetrabenazina, que seria uma evolução dessa molécula, justamente veio para ter uma maior estabilidade, então uma maior posologia, com menos efeitos colaterais relacionados à depressão. Não são nulos, mas já tem uma boa resposta em relação na comparação. E lembrar que os neurolépticos podem, infelizmente, fazer efeitos, porque são bloqueadores dopaminérgicos, então eles podem fazer outros efeitos relacionados ao bloqueio dopaminérgico. Então, sempre ficar de olho nas doses e em qual que a gente escolhe. Se o paciente tiver um quadro já de parkinsonismo, uma bradicinesia, uma rigidez, vale a tentativa com a levodopa, né? Ou com um agonista dopaminérgico, até às vezes melhorar um pouquinho a apatia, mas isso vai muito de tatear o paciente do que ele precisa. Lembrando da toxina botulínica, aqui todas as aplicações possíveis dela, né? Distonias, eventualmente movimentos hipercinéticos de face que possam estar limitando, no paciente mais grave, quem sabe até de glândulas salivares para poder melhorar essa parte paliativa. E os sintomas psiquiátricos, o que a gente precisa tratar, né? Lembrar sempre da terapia
cognitivo comportamental tem os estudos mostram que tem eficácia, tem que fazer, né? Muito importante. É que não só para a depressão e a ansiedade, mas todo o contexto da doença. Mas a gente vai ter que lançar mão muitas vezes dos neurolépticos aqui, ou antidepressivos, como os inibidores de recaptação da serotonina, de acordo com o que o paciente vai apresentando. Isso é o que a gente tem, isso aí é o que a gente já faz, na verdade. A gente já tem esses guidelines, essas manejos em mão. Mas desculpa. E para os sintomas cognitivos, embora os estudos não mostraram nenhuma relevância estatística dos colinesterácidos que a gente tem disponíveis para a doença de Huntington, especificamente, é o que a gente tem disponível para tratar quadro cognitivo, né? Então, não tem nenhum problema utilizar, só não tem uma indicação franca de estatística. Mas, então, ok, aquilo ali a gente já tem, exceto a tetrabenazina, a deutetrabenazina, que são moléculas que tratam a coreia, que estão em bula para isso, a gente não tinha outras coisas. E será que não tinham outras medicações que a gente pudesse utilizar, se fazer valer para melhorar a evolução da doença, quem sabe barrar a evolução? Bom, tem estudos, foram vários, com várias medicações. Essas duas eu estou citando que tiveram, assim, resultados promissores nas fases em modelos animais, na tolerância, na segurança, mas não tiveram a relevância estatística ou aqueles resultados do modelo animal não se traduziram em resultados positivos em seres humanos, como a pridopidina e a cisteamina, teve com a creatina, com a enzima Q10, então a gente não tivemos esses medicamentos como modificadores de doença ou eventualmente redutores da progressão da doença. E aí, voltando ao comecinho da aula, a doença genética. A gente sabe isso desde 1980 e bolinha. E a gente agora tem as terapias gênicas. A gente chegou no momento que a gente tem isso e é o ó do borogodó das grandes pesquisas agora para as doenças degenerativas. Então, elas têm terapias com alvo tanto de DNA quanto de RNA. Então, esse esquema ele mostra basicamente, bem claramente, eu não sou geneticista aqui, nem de laboratório, mas eu vou tentar explicar para vocês. A manipulação do DNA são duas grandes formas que está ali dentro do núcleo. O CRISPR e o Zinc Fingers. Ambos, eles atuam no DNA, alterando a transcrição do DNA em RNA, então impedindo aí a formação da proteína mutante. O CRISPR já é uma evolução de que já foi identificado em bactérias que fazem isso para justamente poder se adaptar. Então foi purificada, entre aspas, a técnica para tentar fazer isso. Ainda estamos em modelos animais dessas técnicas para Huntington, mas com resultados promissores aí. E aí, a terapia do RNA, da hora que a gente já formou o RNA da proteína mutante, né? Então a gente tem algumas possíveis técnicas, entre elas os oligonucleotídeos antissense, né, os antissense nucleotídeos, que justamente catalisam a quebra deste RNA da proteína mutante, diminuindo a presença dela na célula. Outras formas é a interferência do RNA, que a gente vai, que é esse RNA-I aqui, que vai justamente degradar o RNA no citoplasma já, e alterar o splicing das moléculas também. A aplicação dos nucleotídeos adicens, ela é intratecal, mas já os estudos iniciais em modelos animais mostrou-se que é fazível. Tendo isso, a gente tem esse artigo, que agora do junho do ano passado, que foi publicado no New England, que mostra justamente o estudo do targeting de alvo na proteína, na expressão da proteína huntingtina mutante nos pacientes com doença de Huntington, usando essa tecnologia antissense. Então, basicamente,
Esse aqui é um resumo dos resultados. Eles faziam um protocolo em que eles pegavam pacientes com placebo e com diferentes doses progressivas da medicação, que é o HTTX, que está ali escrito, depois eu mostro para vocês, em 4 infusões mensais dessa medicação. E eles mostraram que a infusão da medicação, de acordo com a droga e progressivamente, ali no painel A, eles mostram a concentração da proteína mutante no líquido do pessoal tratado. Então, ao longo do tempo, tem ali o placebo, a dose de 10 miligramas, 30, 60, até 120. Com o passar das avaliações, a concentração da proteína no líquor foi diminuindo, né? Então, eles fizeram 4 aplicações da medicação e fizeram avaliação em 2 tempos intercalados de 28 dias entre eles. O painel B mostra justamente a mudança de porcentagem do baseline da proteína mutante e no pós aplicação. Então, ali na dose de 120 miligramas, você vê que ele caiu até 65% do baseline da proteína mutante. Então, esse estudo mostra que a medicação, além de poucos efeitos colaterais, tem uma atuação de diminuir a produção da proteína que está fazendo a lesão. Eles fizeram alguns testes clínicos com os pacientes do estudo, para ver a função motora, com melhora de função motora, alguns com melhora de queixas cognitivas, mas como não eram testes padronizados, que não era o principal objetivo, foi uma avaliação complementar, mas mesmo assim que mostraram melhora do quadro clínico desse paciente. Então, a gente tem aí uma medicação que tem como ser colocada via punção lombar intratecal tranquila, segura, que a gente tem como efeito diminuição dessa concentração da proteína. Tem muita coisa para andar pela frente. Isso aqui foram alguns anos de estudo, publicados há 1 ano atrás, e a gente ainda tem que ver todo em grandes populações e ver como é que isso vai se evoluir. Mas a gente já está aí com um bom caminho andado. E esses são meus 2 últimos slides. É um artigo que foi publicado agora no final do ano passado, que é o Huntington's Disease Clinical Trials Corner, acho que é esse o nome que eles falam. São todos os clinical trials, e eu só botei a tabelinha dos que tem intervenção farmacológica, que estão registrados para pessoas com este Huntington na OMS. Então vejam que a gente tem várias formas de intervenção, mas olha só, antissense nucleotide, os 3 últimos ali são os nucleotídeos antissense. Tem ali em cima o Generation AGD1, o Generation Extend, que são também de proteínas de antissense nucleotídeo. Tem 2 desses aqui, que é o Precision, o HD1 e o Precision HD1 e HD2, comparados com o Ionis HTTRX, que é o que a gente acabou de falar, os resultados dele foram inferiores ao Ionis. Eles já tiveram alguns resultados publicados e foram inferiores, né? Então, o Ionis, a princípio, é o que está aí mais para frente. E aqui também outros, como o próprio tetrabenazol de novo, resveratrol, outras medicações para tentar avaliar a segurança e alterações de eficácia na doença. Tem vários outros estudos com DBS, com outras medicações, então farmacológicas, mas eu trouxe só das intervenções farmacológicas. Isso aí são todos os que foram listados até o momento dessa publicação, que foi comecinho do ano, se eu não me engano. E era isso. Lembra sempre da terapia multidisciplinar, porque a gente não pode esquecer que tem que ter fisioterapia, fono, psicoterapia, porque a gente precisa deles, né? O paciente precisa deles e não é só a gente que faz as coisas, mas para ajudar enquanto a gente não tem uma terapia curativa que é só dar e vai curar como se fosse uma infecção bacteriana simples.
Era isso. Espero que eu tenha trazido alguma coisa de novo para vocês e lembrado algumas coisinhas. E se quiserem discutir, estou à disposição.